Olá, meus queridos e amados, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Muito obrigado por ter acompanhado o canal até aqui, por você que está assistindo, por você que compartilhou, que tem compartilhado o conteúdo. Fico muito feliz pela audiência de vocês e espero trazer um pouco mais de conhecimento para ajudar vocês nesse processo de superação, nesse processo que eu chamo de construção moral. Mas esse é um assunto para um outro vídeo. E para o vídeo de hoje, esse tema super interessante. Como superar os nossos medos? Bom, provavelmente existem vários vídeos como esse, né? Então eu quis trazer algo que seja como diferencial. Primeiramente, é preciso que a gente entenda o que é o medo, para que assim a gente comece a se conseguir interagir e relacionar de um modo construtivo. Como assim, Michael? Bom, primeiramente, o medo é uma resposta de proteção do nosso corpo, da nossa mente. Tememos tudo aquilo que não podemos compreender, que não aceitamos, que não conseguimos acompanhar e racionalizar o raciocínio. E havia um cara lá atrás, Imhotep, ele trazia uma premissa através das leis universais e ele resumia que todos os medos do mundo poderiam ser resumidos e apresentados, encarados como simplesmente 4. Então, basicamente, se a gente for afunilar qualquer tipo de medo e fobia que hoje a gente consiga nomear na sociedade, ela traz na sua premissa, traz na sua raiz um dos 4 medos. Então, o medo de perder, o medo do abandono, o medo de enfrentar e o medo da morte. Então, se a gente pegar, por exemplo, alguém que tem problemas financeiros, quando a gente vai sondando a principal necessidade, o principal medo dessa pessoa, muito está ligado com o medo de perder, que está relacionado com o quê? Perder a sua casa, perder a sua moradia, perder as pessoas que o amam pelo dinheiro que ele tem. Ou muitas vezes quando uma pessoa tem uma certa resistência a uma promoção, ela pode estar apresentando um medo de enfrentar. Por quê? Porque na situação que a gente se acomoda, a gente já conhece o novo. Os problemas diários que vão aparecendo no nível que a gente já está, a gente já conhece. Chega um momento que a gente começa a lidar com eles no pé nas costas. Ou empurrar ele com os pés nas costas. Né? Então, nesse processo, o medo de enfrentar está relacionado com o quê? Lá na frente, a promoção, aquilo que eu quero, o relacionamento, a minha família, a harmonia, a valorização de mim mesmo, tudo isso está ligado com o medo de enfrentar, porque numa situação nova, eu não conheço o que pode acontecer. No nível acima, não conheço. Um livro que traz, um livro não, um filme que mostra essa questão muito interessante é O Poço. Porque a gente só consegue ver o que está abaixo. E o que está acima a gente desconhece, só vem o resquício daquilo que sobrou de cima. Então o que acontece? Se eu tenho um líder ruim, basicamente, às vezes eu alimento o medo de não me tornar líder para não ser como ele, para enfrentar o que é estar no lugar dele e buscar, por exemplo, soluções diferentes daquele de líder. Então, enquanto ele não projeta se direcionar para frente, para ocupar aquele cargo e ser, quem sabe, um líder melhor, ele vai pegar, olhar para cima e vai se alimentar dos resquícios que vem lá. E se os resquícios vêm um chefe ruim, um chefe que não tem, vamos dizer, fatores de liderança desenvolvidos, eu vou assimilar o quê? Aquilo de ruim que vem para baixo. Nos níveis de baixo, então eu pego e passo para frente. Então acaba se tornando uma corrente. Então o medo de enfrentar está conectado com algo que lá em cima eu desconheço. O próximo nível eu não sei o que pode acontecer. Então muitas vezes, se o medo é excessivo, eu travo a minha ação. Tá? Além disso, tem o medo da morte, que é um medo muito natural. A partir do momento que nós nascemos, tudo que fazemos tem um recheio, tem um temperozinho desse medo da morte, em perder a vida. Quando a pessoa está com isso exacerbado, ela desafia a vida demais, desafia a morte demais, ou não quer nem desafiar a morte. Fica num processo onde querer encontrar e enfrentar uma bolha para que aqui eu controlo a vida.
O quarto medo seria o medo do abandono. Então, assim como o de perder e o medo do abandono, o que acontece que é muito interessante e similar neles? O medo de perder está relacionado do quê? Se eu não fizer, posso perder minha imagem social, minha família, minha casa. E a questão do abandono é, eu preciso fazer porque senão vão embora. Então, há uma diferença entre ser abandonado e perder a pessoa que a gente ama. E o principal desses fatores é o controle. Mas eu acredito que até aqui ficou bem claro essa questão da diferença entre os 4 medos. Né? Então, basicamente, todos os medos vêm de uma raiz que está conectada com um desses 4 medos. Segundo o Imhotep, que é uma ciência, que é conhecimentos que vêm há mais de 15 mil anos atrás. Então, se ele lá já falava isso, quem sou eu para desmentir, né? Com esse processo, o que estava acontecendo? Se nós não aprendemos a interagir com o medo, porque o medo é uma química natural dos seres humanos, se nós não aprendemos a interagir com esse tipo de química, basicamente aquela química domina a gente. Então é muito interessante que hoje, por exemplo, através da astrologia, 2 signos que estão muito fortemente ligados aos medos é Câncer e Capricórnio. Envolve um pouco também de Escorpião. Por quê? Muitas vezes, de onde veio o medo? Basicamente, na nossa infância, quando a gente está se desenvolvendo, se você quiser saber mais sobre a parte de desenvolvimento das crianças, tem a Cristina Caro, que tem um material incrível. No livro Volume 3, Linguagem do Corpo, ela fala sobre o desenvolvimento das crianças. Além disso, de 0 a 15 anos, basicamente, os filhos estão conectados aos pais e aprendem por ressonância. De 0 a 7 anos e meio, essa ressonância está conectada com a mãe. E o que isso significa? A mãe, dentro de um processo, inclusive até mesmo dentro da astrologia, ela tem uma conexão com a Lua. A Lua é o que impulsiona todos os líquidos do planeta. Então, eu disse no vídeo anterior, se você não assistiu, vale muito a pena, que todos os pensamentos, eles se transformam em química que promovem comportamentos. Então, eu penso em mexer a mão, meu cérebro produz toda a química necessária para isso. Então, o que acontece? A Lua, dentro do processo da astrologia, cada dia é único a partir do momento em que nascemos. Nenhum dia se repete. Não há um dia igual. Para que haja uma ressincronização novamente, precisa de quase aproximadamente 26 mil anos. Então, a partir do momento que uma pessoa nasce, todos os dias, até 26 mil anos, são diferentes um do outro. O que torna cada mapa único, cada passagem, é como se fosse uma impressão digital. Então, a partir dali, eu observando como isso acontece, a Lua é o que dá o start, é o que impulsiona os eventos. Então, vai pegar o céu do momento e ela vai impulsionar isso onde? Através dos fótons que traz todas as informações do sistema solar, da galáxia, embutidos. Entende que os fótons são essa energia que vem da luz, do Sol. Essa energia que vem do Sol. Então, mesmo à noite, a Lua reflete e intensifica essa energia que está vindo do Sol, que traz vida. Então, com essa vida, ela impulsiona isso onde? Todos os líquidos do planeta. Então, a gente vê a observação no ciclo lunar de 28 dias, que a gente tem aumento e baixa de marés, sociedades que baseiam seu plantio e colheita através de fases da Lua, nascimento de bebês, e hoje, pela medicina, quase 80% do corpo é água. Até a parte mais densa, como o osso, está cheia de terminações de capilares sanguíneos que está passando líquido. Então, o que acontece? Se a Lua já tem esse impulso tão grande nas marés, imagine que ela não causa no seu corpo. Então, nesse processo, a Lua é o regente de Câncer. Câncer traz uma representação de todos os líquidos do planeta. E é assim como que a gente gerencia as nossas emoções. Inicialmente, como eu estava falando na linguagem do corpo, o gerenciamento das nossas emoções são assimilados e desenvolvidos por uma imagem materna. Nem sempre é pela mãe. Às vezes, quem desempenha essa função dentro de casa é o pai. E aí, o que seria isso? De 0 a 7 anos e meio, estamos internalizando e estamos
Estamos entendendo o que nós sentimos internamente, para que a partir de quem nós somos, consigamos construir uma imagem social a partir de então. Então, quando uma mãe vê uma criança chorando, ela fala, o que é isso, meu filho? Tá, você passou por isso é tristeza, isso é raiva, isso é rejeição. Então, a partir de uma internalização, de uma elaboração dessas emoções, a criança aprende a lidar de um modo mais saudável e construtivo na sociedade. Então, vamos imaginar que, por exemplo, a rejeição seja uma química. Então, uma criança que lida com a química da rejeição chega lá para casa e não tem uma elaboração construtiva. Como os ciclos se repetem, de modos diferentes, mas se repetem. Aquela criança, toda vez que passar por a rejeição, ela vai acumular aquele processo. Chega no momento em que, com 9 anos de idade, ela não consegue nem fazer uma apresentação na escola. Se a gente observar que alguém com uma pegada tão grande na humanidade como Jesus Cristo, até mesmo ele não foi aceito por todos, o que acontece com a não elaboração das nossas emoções? Eu não compreendo que ninguém é obrigado a me aceitar. Você que está assistindo esse vídeo, pode ser que não goste de nada, de nem 5% do que está aqui. E você tem todo o seu direito. A partir desse momento, se eu deixar com que o meu medo de ser rejeitado faça com que eu não faça o vídeo, você ganhou. E, de certo modo, aquela química está me comendo por dentro. Por quê? Há uma vontade de fazer o vídeo. Então, eu estou suprimindo a minha vontade por conta do que as outras pessoas podem achar com isso. Dentro de um processo, quando você elabora essa resposta química, você começa a entender, putz, pode ser que eu vá, faça o vídeo e um monte de gente não gosta. Mas também tem gente que vai gostar. Então, eu vou por essas pessoas. Eu vou porque eu gosto. Eu vou porque eu quero. E assim como todo ser humano, ninguém é perfeito. Então, trazer essa apresentação de um modo diferente significa encarar que eu posso errar, eu posso gaguejar, eu posso falar besteira, não saber o que eu estou falando, mas pelo menos eu estou aqui, dando aquilo que eu tenho de melhor, aquilo que eu acredito para outras pessoas. Se alguém conseguir pegar pelo menos uma vírgula e puder ajudar isso em algum tipo de contexto, já está valendo demais o meu potencial, o seu desenvolvimento. Só que quando nós não assimilamos esses tipos de químicas no momento certo, vamos dizer, no nosso desenvolvimento, basicamente a gente acaba ficando condicionado porque o corpo tem um modo muito inteligente de condicionar a gente às nossas químicas. Então isso tudo é condicionado e se cristaliza, vamos dizer assim. Então, os nossos comportamentos, basicamente, eles são químicas que se transformam em ações. Se você aprender a dominar a sua mente, que é o que vai promover, vai dar um start nessa química, você consegue manipular as suas ações. Então, basicamente, é aquela questão de novo, vigiar e orar. Com isso, algo que vai sem religião, nessa questão de vigiar e orar, seria um processo da meditação, a autoobservação, para que você também traga, para que você possa superar os seus medos, você precisa reconhecer que tem medos. E muitas vezes não percebemos o quanto estamos apegados às situações, o quanto estamos apegados ao sofrimento, o quanto estamos apegados a um relacionamento abusivo. Nada, exatamente nada, está errado. Tudo tem uma lei muito maior do que o nosso entendimento como ser humano, que muitas vezes está conectado com o que acontece na nossa casa, pode compreender. Então, quando você começa a se desenvolver e a trabalhar, inclusive interpretar que você também teve medo, já é um dos pontos principais para começar esse processo de superação. Outro processo que é muito interessante é que se a gente observar que o medo é uma espécie de energia, então vamos imaginar que todo pensamento que está ligado com uma química, que vai virar um comportamento, foi antes uma energia. Então o medo é uma espécie de energia. Dentro do desenvolvimento da humanidade, se a gente pegar e estudar um pouquinho, por exemplo, o Tao, ele fala que o universo é dual. O que significa isso? Seriam energia positiva e negativa, yin e yang, só que expressos de modos diferentes. Então, por exemplo, se você pegar a temperatura,
existem duas polaridades, quente e frio. Ambos são extremos. Temos o caminho do meio. Então o Tao, ele mostra esse processo de irmos para o caminho do meio. Assim como existe o medo, na outro lado, a energia oposta está conectada com o amor, conectada com a coragem de superar isso. Então, para você superar os seus medos, você precisa elevar a sua coragem, você precisa elevar o seu sentimento, sua química de amor, seu pensamento de amor. Quando eu falo amor aqui no canal, e várias vezes eu vou indicar esse material, eu costumo dizer questões de comportamentos. Um livro que traz isso de uma forma muito bacana é O Monge Executivo. Ele destrincha essa questão do que seriam comportamentos e comportamentos de amor e correlaciona com posicionamentos de liderança, com comportamentos de liderança. Então, quando você vai vendo as semelhanças, comparando essas semelhanças, você vê que se trata da mesma coisa. Então, basicamente, precisamos trabalhar a nossa moral, e eu vou falar bastante sobre construção moral aqui no canal. Precisamos trabalhar a nossa moral para desenvolver pensamentos de amor, pensamentos de empatia, para que assim a gente consiga diminuir o medo que trava a gente de fazer algo. Então, parece fácil, mas ou algo muitos vão achar difícil, mas eu diria que é desafiante. Então, como que seria trabalhar essas vertentes? Um dos principais modos é buscar conhecimento. Então, para quem está por um relacionamento abusivo, para quem está passando por uma situação de problemas financeiros, para quem está passando por problemas na sua carreira, basicamente ela vai precisar buscar que tipos de conhecimento? Claro que depois além disso tudo, é essa autoobservação. Reconhecer que ela não está feliz na carreira, reconhecer que ela está no relacionamento abusivo. E a partir disso, você começa a trazer para a consciência o que te levou a essas situações. Quando você entende isso, você começa a direcionar isso de um modo mais produtivo para você. O que seria? Buscar conhecimentos. Então, para quem está, por exemplo, no relacionamento abusivo, muitas vezes tem muitas mulheres. Qualquer dia eu compartilho a minha experiência com vocês, mas tem muitas mulheres que passam por questões de relacionamento abusivo porque elas não se veem mais no mercado social, na questão de trabalho, como uma mulher que pode ser independente. Desde a infância foi condicionada uma imagem feminina de que precisa de alguém, homem, alguém provedor, e isso pode ser investido em papéis diferentes, que precisa de um provedor para me suprir, que eu não sou nada sozinho. Então a pessoa vai precisar passar por um processo de reestruturação desses poderes, desses empoderamentos internos, para que ela comece a se ver como pessoa. Quando ela começa a galgar isso, ela começa, putz, eu sou uma pessoa também, assim como quem me agride. Eu posso trabalhar. Então isso vai exigir desenvolvimento financeiro, desenvolvimento de inteligência financeira. Muitas vezes, isso acontece muito com mulheres, elas se colocam num posicionamento que elas se tornam completamente dependentes, principalmente financeiramente, do abusador. Então, nisso, ela vai precisar resgatar, porque o poder financeiro, o poder de tomar a decisão está no outro. O outro, de certo modo, ele é o crivo da sua felicidade? Ele é aquele que pode te impedir ou não? A partir do momento que a nossa mente cria a nossa realidade, quando a gente se liberta mentalmente, aos poucos nos libertamos comportamentalmente. Não ficou muito legal isso, né? Mas aos poucos vamos nos libertando das amarras que foram condicionadas às situações à nossa volta. Então hoje, por exemplo, pela lei, a gente sabe que tem Lei Maria da Penha, conheço, por exemplo, moradores de rua que se utilizam de processos da lei para sair disso, mas eles só conseguem fazer isso quando eles saem desse processo de perceber, putz, eu só sou vítima enquanto eu quiser. Tem um monte de gente, o mundo está aberto de situações de amor que a pessoa pode se encontrar e se sentir mais empoderada, como atendimentos psicológicos gratuitos, leis de sustento que abordam isso. Então, muitas vezes, a pessoa passa por aquele contexto, mas não sabe que tem toda uma base, que tem todo um meio, todo um sistema que já está fundamentado para ajudar aquela pessoa. Então, ela pega com medo de que algo possa acontecer,
Lembra o medo de enfrentar uma situação nova? Porque nessa situação nova, quando ela reconhecer que alguém está vindo com os mesmos comportamentos do relacionamento anterior, ela vai ter que tomar uma postura diferente e falar, não, eu não aceito esse tipo de tratamento, eu não aceito. Algo que eu costumo falar nesse desenvolver terapêutico é que, assim, se a gente olhar bem para uma situação abusiva, ninguém, oi, eu sou o Marco, eu sou fulano de tal, te dá um soco na cara e fala, eu gosto de bater em pessoas, vamos nos relacionar? Isso vai vindo com o desenvolvimento, com a simbiose, com a mistura que é condicionada nos relacionamentos. E se lá no começo, quando um fala mais alto, quando um me despreza na frente do outro, quando um não valoriza as minhas ideias, eu não me coloco como ser humano e falo, olha, eu não aceito isso. Se isso é fundamental para você, então eu prefiro que cada um vá para o seu lado. Nós abrimos mão do nosso próprio poder e damos de bandeja para o outro. Chega um momento que estamos tão entrelaçados naquela situação que não vemos saída. E acredita em mim, eu já passei por esse tipo de situação e para eu estar aqui compartilhando esse tipo de conhecimento com vocês, significa que de algum modo eu consegui superar. Não sou o mestre, mas há muito ainda que eu quero trabalhar em vários outros fatores. Mas nesse sentido, eu consigo me tornar exemplo dentro de algum fator. Então é possível. E não é só isso. Quando a gente busca o conhecimento, essa questão de você estudar, ampliar seus horizontes, é o mesmo que o quê? Na sua mente você criar sinapses que são caminhos, possibilidades para que você saia daquilo. Em pouco tempo, eu conheci algo que eu acho muito interessante compartilhar. Eu conheci uma moradora de rua, eu trabalho com um projeto social chamado Human Day, e nesse projeto, uma das madrinhas, uma das garotas propagandas da ação foi uma ex-moradora de rua. Então ela vinha, através da sua história, através de tudo que ela superou, contar como que ela saiu daquela situação. E é muito interessante, porque no processo de 2 anos ela se utilizou muito do que o governo, inclusive, do que das leis que já estão vigentes, porque tem albergue, para quem não sabe tem albergue, tem lugares com centro que oferecem serviços. Então, é claro, muitas vezes as pessoas também não têm o conhecimento desse tipo de acesso, ou estão no momento em que não estão prontas para lidar com isso. Cada um tem o seu tempo, não cabe a nós julgarmos o tempo de ninguém. Mas algo que é interessante é que no tempo dela, ela foi atrás de tudo que ela podia, e hoje ela trabalha dentro de um processo político, ajudando, encabeçando o incentivo desses tipos de ações. Então ela é alguém que se tornou um exemplo e vai lá trabalhar com os irmãos, de certo modo, mostrando que eles também podem. Então, a partir do momento que a gente vai buscando que há outros exemplos, e é muito bacana que tem muita gente compartilhando questões de relacionamentos abusivos, as suas experiências, tudo isso fomenta o nosso pensamento e nos dá materiais para criar caminhos de fazer diferente. Então, assim, sempre é possível. Algo que eu costumo falar é que enquanto há ar nos seus pulmões, significa que tem um propósito para você, você tem um valor, não só para a sua família, mas você tem um valor para o planeta e para o contexto social que você vive. Então, quanto mais você se constrói, mais você se torna melhor dentro daquilo que você é, mais você se torna um exemplo onde você está, de como pessoas podem se superar, podem seguir. Então, basicamente, para a gente aumentar a nossa coragem, a gente precisa formar caminhos mentais, formar possibilidades para a gente começar a alimentar a nossa fé e ver que é possível. Enquanto a gente não busca essa outra vertente, o medo nos trava. Então, assim como o medo da rejeição, imagine eu, se eu não interpretar, se eu não lidar com isso, só o fato de pensar em subir diante de uma turma de aula e fazer a apresentação do trabalho, já travaria, entende? Então, são químicas. O processo do livre-arbítrio, processo seria como algo onde você aprende a domar a sua mente. A mente é como se fosse um animal. Você vai doutrinando, e assim ela se condiciona a algo.
É desse modo que crianças que veem os seus pais batendo na mãe, batendo no relacionamento, criando, trabalhando, lidando no desenvolvimento moral, na cidadania, no seu contexto social, com agressividade, aquela criança vai reproduzir os mesmos padrões. Até que ela se questione de que, será que essa é realmente a melhor forma de se relacionar com as pessoas? Até que haja esse questionamento interno, ela vai fazer uma repetição de padrão. Então, o que acontece? Trazer para a consciência, o processo de meditação pode te ajudar muito nisso. Algo que eu também indico muito fortemente, eu falo vários vídeos aqui no canal, é a oração do perdão. No site da Cristina Caio tem, aqui às vezes eu coloco, tem alguns vídeos antigos que tem a oração do perdão, que é onde eu explico o que a oração do perdão pode causar na sua mente, pode promover na sua mente, e como isso pode te direcionar dentro do seu caminho. Além disso, como terapias integrativas, eu atendo com um mapa astrológico, e tudo isso pode direcionar. Através da astrologia, por exemplo, quando o câncer, quando as minhas emoções estão exacerbadas demais, aquilo pode me gerar um medo tão grande que eu fico com apego. Apego ao meu orgulho, apego ao meu medo, apego ao sentimento de rejeição, apego à agressividade. Por mais sádico que isso pareça, infelizmente, se isso for um exemplo para a nossa infância, é possível. Cada um tem o seu modo de enxergar a vida. Então, dentro dos trabalhos com as terapias holísticas, o mapa é uma forma de entender e interpretar como você interpreta e enxerga a vida. Além disso, elevar a nossa coragem significa desenvolver praxis, desenvolver práticas que nos levam ao nosso processo de excelência. Então, por exemplo, como eu disse, câncer pode representar uma exacerbação de medo, onde eu posso não agir ou agir de um modo destrutivo. Além disso, tem Capricórnio. Capricórnio ele traz um processo que vai exigir a nossa excelência. Então, vamos imaginar, por exemplo, um cirurgião. Alguém que estuda lá 10 anos para fazer cirurgias em alguém. Por mais que o processo vise te preparar para uma cirurgia, nada, efetivamente, se ele não estiver treinando com pessoas vivas e acerto e erro, nada prepara ele para aquele momento. Então ele vai considerar que geralmente a média de estudo de um cirurgião é de 10 anos. Então ele vai considerar o que acontece para ele trazer toda a coragem, para ele assumir aquele compromisso que ele tem, que é uma das palavras-chave também para Capricórnio, que é essa questão de compromisso com aquilo que eu acredito. E assim eu vou lutando, vou galgando os degraus necessários para assumir a excelência. Então é nesse momento que ele vai ponderar e considerar todos os 10 anos de estudo que ele teve e assimilar tudo que eu estudei, todas as etapas da vida que eu passei até aqui, me prepararam para isso. E aí ele engole todo o medo que ele está, que é essa elevação da coragem, porque o medo não deixa de existir. Medo é um dos fatores que vai fazer com que ele se comprometa e preste atenção naquilo, porque qualquer erro pode causar a vida de uma outra pessoa. Então ele precisa suprimir e controlar esse medo para que na hora que ele faça o ato, ele traga toda a experiência, todo o processo pelo qual ele se desenvolveu e batalhou para chegar até ali. Então, nesse processo, quando a gente vai desenvolvendo, vai buscando conhecimento, desenvolvendo caminhos, a gente também precisa aprender a colocar em prática. Por quê? Tudo na vida tem um tempo para ser construído. Do mesmo jeito que você levou um tempo para estar na situação que você se encontra hoje, tem um tempo para sair dessa situação. Um tempo necessário de preparo para que você consiga aprender a lição daquela fase e ir para o próximo nível. O próximo nível seja independência, sejam relacionamentos mais construtivos, trabalhos que valorizem mais as suas ideias. Você está valorizando as suas ideias? Você precisa construir através de práticas caminhos onde você se observa e aí no momento de tomar a grande decisão, de aceitar essa oportunidade de frente, você está pronto para arcar com as consequências que aquilo vão ter. Então, muitas das vezes, não adianta só falar ou se apegar ao medo. Você tem que se trabalhar e há muitas práticas que podem ajudar isso. Com a observação do mapa pode ser visto quais práticas servem para você.
Então, se você tiver um astrólogo de confiança, se você tiver alguém que trabalha com esse tipo de ferramenta, você observa o que serve para mim. As pessoas que têm o signo da água são mais emocionais, vão querer se relacionar com coisas mais sutis, mas que tragam esse processo de sensibilidade e interação com a Terra. Pessoas da Terra vão querer mais coisas mais íntegras, mais palpáveis, mas que de certo modo elas sintam que através daquilo que elas estão fazendo, elas estão se conectando com algo além. Fogo são arquétipos muito passionais, então eles têm muita paixão. Então algo que, aquilo que eu estou fazendo, o relacionamento que eu estou sentindo essa paixão reverberar. Algo dessa questão de paixão que a gente tem pela vida é algo parecido com o fogo do nosso espírito. Então, a partir do momento que a gente, você vê que tem pessoas que quando elas estão depressivas, parece que quando você chega para conversar com elas estão sugando da sua energia. Em contrapartida, quando aquela pessoa é super animada, quando a pessoa, a gente pode observar grandes palestrantes, parece que elas irradiam uma energia. Tudo isso seria um fogo passional. E os signos de fogo têm uma necessidade muito grande com isso. E os signos de ar, eles desenvolvem o intelecto, as trocas. Então, dentro do processo de quem você está se sentindo realizado na forma como você interage com as pessoas? Porque se você não estiver onde você precisa estar e onde você pode estar dando aquilo que as outras pessoas precisam e não o que você, somente o que você quer para trazer os seus ganhos, você começa a trazer mais completude e conexão com o contexto social. E isso te ajuda, dentro do processo de praxis, de você se incentivando a buscar tal, você vai conseguindo fazer mais parte desse contexto social que você se enquadra, diminuindo os medos e observando e arcando com as consequências de todos os comportamentos que você pode lidar. Então, para superar essa questão do medo, algo que me ajudou a colocar em prática algo por alguém além do valor foi o processo de doação. Então, trabalhar com moradores de rua me trouxe uma experiência muito grande no arquétipo de que eu posso, hoje, o que eu consigo produzir, o que eu consigo me tornar de mim mesmo, pode ir além, inclusive para essa classe de pessoas. Então, quando você começa um processo de doação, e essa é uma das leis universais, falarei um pouco mais sobre elas, mas dentro desse processo de doação, você vai começando a ver que você também tem papel dentro da sociedade. Mesmo você que passa por abusos, é muito interessante que quando você olha para outras pessoas, e dentro desse processo eu também lido com muitos casos assim, você começa a ver que o mundo é mais amplo, no sentido de que tem pessoas que não conseguem sair de um abuso, tem pessoas que não conseguem viver depois de um abuso. Então, se você está vivendo, significa que você foi mais forte que já essa classe. Sempre, por pior que passamos a situação, tem alguém que está abaixo da gente. Quando a gente começa a se doar e olhar que essas pessoas, para essas pessoas, às vezes a gente se torna a representação de Deus. Então, para alguém que está lá na rua, uma semana passando fome, se você, que ela nunca mais vai ver na vida, leva uma comida para ela vai atribuir o quê? Deus me ajudou. Às vezes ela não tem informação nenhuma de você, entende? Então, nesse processo, quando você começa essa questão de se doar, você começa a se sentir útil para outros tipos de pessoa. Não que isso faça com que você saia do seu contexto social, mas você busca novas respostas, condicionar seu corpo, quem você é, a novos comportamentos, para se tornar melhor, inclusive para essas pessoas que precisam de você. Se a gente olhar no crescimento de desenvolvimento moral, e algo que nos ajuda muito, que eu vou falar no próximo vídeo, é as leis universais. Se a gente pensar no desenvolvimento moral, quanto maior se torna o cidadão, maior se torna aquele ser humano, mais poder de impacto ele tem para aqueles que estão embaixo. Então, quanto mais íntegro ele é lá de cima, mais pessoas serão impactadas por essa energia de integridade, de amor, de humildade por essa pessoa. Então, quanto mais você cresce, mais você expande o seu pensamento e olha além do seu contexto, você começa a achar formas de sair dele, de se sentir forte o suficiente. Algo que eu acredito muito é que Deus
não dá um cobertor maior para o frio. Então, se o frio que você está passando é grande, significa que você tem força mais do que o suficiente para passar por isso, superar e depois contar para todo mundo, para toda a sociedade, como foi que você superou esse frio. Ok? Então, muito obrigado. Era esse o assunto que eu queria para hoje. Se vocês gostaram desse assunto, deixe o seu joinha. Pode compartilhar com quem você acha que isso é interessante. E se vocês quiserem saber como fazer para ter um atendimento comigo, eu deixarei meu contato aqui na descrição. Por hora, muito obrigado pela sua presença até aqui e paz profunda no seu coração. Até o próximo vídeo.